Vamos lá, então. Vou começar. Boa noite a todos, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui nessa noite de quarta-feira conosco do IBE Saúde. Falo em nome do IBE Saúde, né? Gostaria de passar a palavra para o Marcelo, falar um pouquinho aqui sobre a nossa parte de educação corporativa, a nossa área de Incompany, o IBE Saúde Incompany, e depois eu volto com vocês. Obrigado, Camila. Antes de mais nada, é um prazer enorme, né? Obrigado aí mais uma vez pela organização desse fórum, que já se tornou uma tradição aqui no IBE, né? Essa é a nossa quarta ou quinta edição, Camila? Esse é nosso quinto fórum já, quinto fórum Insights in Health. Quinto fórum, muito legal. Essa edição a gente vai tratar de um tema que é um tema muito bacana, né? Que é a educação corporativa. E trouxemos aqui alguns convidados, né, que muito me orgulham, né? Dois fazem parte da nossa equipe, né, de docentes, e um é um nosso querido cliente, né, e comprador de um programa, né, em Company, de um MBA em Company, voltado para as especificidades do segmento dele na área de saúde, né? Um caso bastante interessante. E, bom, falar um pouquinho do IBE Saúde. O IBE Saúde faz parte de uma estrutura maior, de um grupo educacional, grupo Intersector, que tem várias verticais na área de saúde, vertical de educação corporativa, de negócios, o IBE Business Education, uma vertical na área de tecnologia, uma vertical na área de cooperativismo, e o IBE Saúde, né, é a vertical de saúde do grupo, e é uma instituição voltada para a educação corporativa, educação profissional em saúde, com cursos de pós-graduação, cursos de atualização, programas internacionais, exclusivamente voltado para as especificidades do setor de saúde, né, que tem características bem distintas de outros setores e merece uma atenção muito especial. E, bom, o projeto foi um projeto que começou da sinergia entre a área de saúde e outras áreas em que o IBE atuava, seja isoladamente ou seja em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, principalmente nos cursos de MBA em gestão de saúde, que continuam, né? Continuamos hoje, estendemos esses MBAs para 4 áreas, para gestão de saúde, auditoria em saúde, tecnologia em saúde, logística em saúde, além de cursos de pós-graduação em medicina, fisioterapia, enfermagem, enfim, todas as áreas de saúde hoje, que é o nosso foco, né? Bom, esse fórum, o objetivo dele, primeiro, dar as boas-vindas ao Antônio. Antônio é nosso cliente querido, sócio fundador dos laboratórios Confiance, e, né, um caso muito rico, né, de educação corporativa, né, e de investimento, né, e nessa educação corporativa. O Marcos, né, vai tratar do tema da educação corporativa na saúde suplementar. Marcos faz parte da nossa equipe de coordenação e cuida da área de saúde suplementar, tem uma experiência muito ampla nesse segmento, e é um setor que passa por um momento muito complicado, né, com o represamento dos exames, consultas, procedimentos por parte da Covid, inflação médica, aumento de sinistralidade, causando uma dificuldade muito grande, né, para o setor. E também, né, o Carlos Eduardo Andrade, que é o nosso parceiro também querido, né, professor dos nossos cursos, pesquisador da Fiocruz, e coordena programas internacionais de saúde, né, parceria da Fiocruz com universidades da Europa, né, em particular com a Universidade de Aveiro, né, ele coordena um laboratório de inovação dentro do PICTIS, fazendo todo esse link, né, com o ecossistema de saúde, principalmente das health techs, né, das empresas de tecnologia em saúde no cenário internacional. Então, acho que a gente procurou abranger de uma forma muito ampla, né, trazendo um representante do setor de análises clínicas, um representante do setor de saúde suplementar
e um representante do setor das health techs, né, das empresas de tecnologia que basicamente atuam em todos os segmentos de saúde. O momento não poderia ser diferente. Eu venho acompanhando, né, eu costumo dizer que eu trabalho na área de educação e saúde, né, nas duas áreas, nos últimos 30 anos, né, eu tive uma instituição de ensino, sou consultor de várias instituições, e há 13 sou presidente de uma associação que trata exclusivamente da educação profissional, corporativa, e em específico da pós-graduação, que é a Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação. E essa associação foi criada tendo como participantes várias escolas de pós-graduação em saúde, né, principalmente, vou colocar aí as principais, a Faculdade Moinhos de Vento, na época o Instituto de Ensino e Pesquisa Moinhos de Vento, ligado ao Hospital Moinhos de Vento, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, a Faculdade Albert Einstein, ligada ao Einstein, e diversas outras instituições de saúde, né, que viram na educação corporativa um fator, né, um vetor importante de crescimento e expansão dos seus negócios. Hoje, se a gente for analisar a história de sucesso das grandes corporações de saúde, a gente vai ver que tem um forte investimento em educação por trás. Eu citei aí o exemplo da Faculdade Moinhos de Vento, que é citada, né, pelo seu CEO como um dos principais vetores de crescimento do negócio, né, levando o Moinhos de Vento de um faturamento de 170 milhões em 2009 a quase R$1 bilhão, faturamento de 2022, o crescimento exponencial também do Einstein, do Sírio-Libanês, e a forte presença da educação corporativa nos seus negócios. E outras instituições, Instituto D'Or, Instituto Fleury, ligadas a grandes grupos, e instituições também, universidades corporativas, em grupos menores e segmentos que eram segmentos mais pulverizados, né, que tinham não tão consolidados quanto segmentos de hospitais e de operadoras de saúde, né, e talvez análises clínicas também, mas segmentos como clínicas oftalmológicas, hospitais de transição e LPIs, que cada vez mais investem em educação corporativa, algumas com universidades corporativas, outras gerando até spin-offs, né? Negócios novos exclusivamente voltados para educação dentro dos temas que são importantes dentro dessas organizações. Então, é basicamente isso que o evento vai tratar, da importância da educação corporativa. Primeiro, né, o Antônio falando da experiência dele, né, como tem sido essa experiência na educação corporativa dentro da área de análises clínicas, né, o laboratório de análise clínica dele, que tem uma rede crescente, né, e que vem expandindo aí, encontrando um cenário competitivo complexo e conseguindo crescer nesse cenário, né, o que é muito bacana. E o Marcos Antônio vai falar da experiência dele em saúde suplementar e da importância da educação corporativa na saúde suplementar. E o Carlos vai falar, né, principalmente da parte de tecnologia, aí, né, como as empresas de tecnologia e esses ecossistemas internacionais estão se situando em relação a isso. Marcelo, eu estou vendo aqui que a Marcelo falou que está travando. Eu não sei se todos estão travando. Aqui a minha velocidade de internet está boa, Marcelo. Será que talvez não seja um problema da sua conexão? Tá bom? Tá bom? Segue normal? Marcelo, Não, Marcelo. Eu sugiro tentar sair e entrar de novo, porque às vezes melhora a conexão, tá? Então, não vou me aprofundar mais, né? Desejar a todos, também os ex-alunos, né? Estou vendo tantos ex-alunos queridos aqui e outros que ainda não são alunos, né? Espero que tomem essa importante decisão na vida de vocês, né? E venham participar dos nossos MBAs, dos nossos programas de formação na área médica e nas outras áreas de saúde. Estão todos convidados, né? A Camila, com certeza, vai fazer condições muito especiais, né, para a entrada de vocês. E, bom, espero que seja um evento muito produtivo para todos. Com isso, eu passo a palavra para a Camila, para ela já chamar os próximos palestrantes. Legal, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aí, mais uma vez com a gente. Obrigado. Eu nem apresentei, mas o Marcelo, ele é nosso coordenador, nosso professor. Ele também coordena os cursos de Incompany, né? Quando são da área de gestão estratégica, junto com o Sandoval, nos cursos de liderança.
Então, e está aí em todos os eventos sempre com a gente, né? Obrigada, Marcelo, pela participação, prazer tê-lo conosco sempre. Boa noite a todos, né? Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, espero que seja uma noite de muito conhecimento, muito prazerosa para todos, e eu vou chamar agora para falar o Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha. O Carlos ele vai falar sobre saúde 4.0, né, a importância do conhecimento. O Carlos ele é pós-doutorado em gestão da inovação pela Universidade de Aveiro de Portugal, mestre e doutor em ciências, engenharia biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, gestor da Fiocruz em Portugal, coordenador do Acordo de Cooperação Internacional IOC Fiocruz, coordenador do Laboratório Setorial de Inovação e coordenador de Relações Internacionais Brasil-União Europeia. Tem um extenso currículo aqui, muito importante. Carlos, seja bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Camila. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Agradecimento especial também ao coordenador Marcelo Saraceni pelo convite. Sempre gentil parceria aqui conosco. Cumprimento também o doutor Antônio, professor Marcos. Prazer fazer parte dessa mesa de apresentação com vocês também. Boa noite a todos. Muito feliz de contar com um número bem expressivo de participantes, né? No presente momento, 89 participantes de vários estados do Brasil, diversos municípios. Isso é muito rico e creio que, ao final, teremos aí uma sessão de perguntas e dúvidas e questionamentos e contribuições também muito interessante. Eu vou procurar já avançar aqui para a minha apresentação, para a gente continuar evoluindo no tema. Por favor, me informem se vai funcionar o compartilhamento, por favor. Sim, já está compartilhando. Está funcionando? Ok, muito obrigado, Camila. Primeiramente, agradeço a todos os presentes. Eu queria só fazer uma ressalva, como eu costumo até comentar com meus parceiros e colegas da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, quando a gente tem um tempo em torno de 25 minutos para falar de uma área tão intensa, assim, tão rica, com atividades extremamente intensas em conhecimento como a saúde, e conectar isso com a formação de fato um desafio importante. Eu vou procurar aqui percorrer os principais tópicos relacionados a essa temática, mas ainda numa condição de overview, de visão geral, sobrevoando, né, acerca do tema, fazendo, como a gente comenta, um warm-up, né, um aquecimento para os demais palestrantes, né, o Dr. Marcelo, o Dr. Marco e o Dr. Antônio. Então, já caminhando aqui para a dinâmica da minha apresentação, eu vou abordar o tema Saúde 4.0, a importância do conhecimento. Não vou me alongar muito aqui na apresentação, né, pessoal, porque a Camila já cumpriu muito bem na apresentação, resumo, só algumas considerações breves em relação à minha trajetória profissional e acadêmica, para pontuar um pouco melhor também os exemplos que eu vou procurar consolidar à frente. Como ela bem discorreu, eu sou servidor da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Desde 2004, atuo como servidor federal, então já são praticamente 19 anos atuando no governo federal, em temas de ciência, tecnologia e inovação, e desde 2006, especificamente atuando no campo da ciência, tecnologia, inovação e saúde pública. Passei por diversas posições também, gerenciais, posições em diretoria executiva, posições nacionais e internacionais, e eu vou tentar trazer um pouco também de algumas experiências que eu tenho observado na minha posição de conselheiro de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto ao Consulado Geral do Grão-Ducado de Luxemburgo, em São Paulo. Como o Marcelo citou, passam por essa instância diplomática diversas oportunidades também de relações empresariais com a Europa, obviamente, né, com a União Europeia. Eu vou procurar discorrer também um pouquinho aqui com vocês e deixo o link do meu currículo Lattes também para quem tiver interesse em conectar com algum projeto específico. Essa é uma imagem bem, diria até simples, né, essa configuração visual, mas ela traz uma série de componentes interessantes para a nossa conversa hoje aqui. Essa é uma fonte bem relevante do Centro de Inovação do Governo
de Santa Catarina, né, no sul do país, que trata sobre ecossistemas de inovação. Fica também aqui uma dica para acessarem, né, se tiverem interesse em aprofundar, materiais muito ricos, inclusive com templates interessantes de modelagem de ambiente de inovação, modelagem de contratos relacionados à transferência de tecnologia, voltados não só à área de saúde, mas também a outras temáticas de relevo tecnológico. E a minha apresentação ela vai se pautar por esses 4 pontos destacados nas vertentes coloridas. Vou falar fundamentalmente sobre a importância da formação das pessoas como elemento central, variável crucial para o processo de dinamismo e de operação de um ecossistema de inovação, com relação à cultura, considerando o relacionamento entre os stakeholders, processo de confiança, de colaboração e de fluxo de informações e o fluxo negocial. Isso somado, atrelado, obviamente, né, aos requisitos de tecnologia, infraestrutura e capital. Já ingressando propriamente dito no tema, né, alguma definição inicial é importante também para a gente conseguir pautar bem a nossa discussão e o debate ao final. Eu trago também uma sugestão de um livro muito interessante, recente, agora do ano passado, 2022, que fala sobre a transformação digital na área da saúde, Health 4.0. É um livro bem interessante, um livro que consegue cobrir bem o tema e traz uma definição curta, mas bem precisa, sobre o que seria a definição de saúde 4.0, termo derivado da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, que, segundo os autores ponderados aqui abaixo, consideram empregos de inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, sensores, robótica, análise de dados em larga escala, dentre outras tecnologias, né, obviamente. Poderia citar aqui, por exemplo, a visão computacional, a realidade aumentada, na produção de bens, fornecimento de serviços e também, um ponto fundamental aqui para a nossa discussão, na gestão das organizações de saúde. A Adriana Lima levantou a mão aqui, não sei, Adriana, se você está conseguindo ouvir bem, se está tudo ok, alguma questão? Não posso evoluir? Vou seguindo aqui então, Camila. Essa é uma visualização também interessante de um artigo internacional, uma publicação bem rica, tanto do ponto de vista da sua contribuição acadêmica, quanto da trajetória empírica que esse trabalho traz também, uma série de exemplos interessantes com relação à evolução da saúde 4.0, evolução histórica, num primeiro momento, da indústria, né, da evolução da cadeia industrial, que vai rebater diretamente no nosso conceito de saúde 4.0. Então, a gente tem, no primeiro momento, muito brevemente, um modelo da indústria 1.0, né, chamado 1.0, mecanização, sistema de energia a vapor, que foi evoluindo para o modelo, né, voltado à eletricidade, à produção em massa, já trazendo alguns componentes mais tecnológicos, quando da indústria 3.0, incorporando itens de robótica, automação, os próprios computadores, ainda em menor escala, mas já incorporando. E na indústria 4.0 já temas mais sofisticados, elementos mais robustos, sistemas cyberfísicos, a internet das coisas, manufatura em nuvem, a análise de dados em larga escala, Big Data, e a inteligência artificial também como tecnologia transversal. Já falando especificamente do tema de saúde, a gente já tem, né, um rebatimento importante também desses requisitos tecnológicos, fazendo também o mesmo parâmetro do campo industrial. Num primeiro momento, o paciente ainda como um ponto de diagnóstico inicial, de escuta do paciente, voltado precisamente ao diagnóstico e tratamento, como pontos basilares, mas quase que em voo solo. E na indústria, no campo da saúde 2.0, já avançando para um maior número de equipamentos médicos, equipamentos mais sofisticados, monitoramento, alguns devices, né, dispositivos de monitoramento já incorporados à cadeia de saúde. Healthcare 3.0, a gente já consegue checar, nesse momento, alguns dispositivos de controle de trajetória do paciente, ambiente hospitalar,
provendo acesso computadorizado também ao sistema de saúde, e a telesaúde e o acesso remoto. Desculpem. Falando agora da saúde 4.0, né, especificamente, a gente já tem elementos incorporados na Smart Health, wearables, vários dispositivos conectados não só ao ambiente hospitalar, mas também ao paciente, fora do ambiente hospitalar. O cuidado conectado é um tema importante também que é tratado nessa jornada. A medicina personalizada, com certeza, também é um ponto fundamental a ser discutido, e a inteligência artificial também abrigada e albergada em vários dispositivos tecnológicos implicados e apoiados no sistema de saúde. Aqui uma outra imagem interessante também desse mesmo trabalho acadêmico, que rebate uma discussão bem rica, bem intensa, de empresários também do setor norte-americano de saúde, tanto pública quanto privada, que participaram desse estudo, e pesquisadores de universidades também públicas e privadas. A gente percebe nitidamente, né, a evolução não só dos requisitos tecnológicos, da complexidade dos tratamentos, para um modelo já na saúde 4.0, de um cuidado inteligente, de um envolvimento dos médicos e equipe clínica numa cadeia de cuidado, processo de redes, uma conformação de redes multiprofissionais, quando, ao passo que no ambiente 1.0 a gente trabalhava com ambiente single user, no modelo solo, né, no modelo quase que de disciplina única, e no modelo de 4.0 a gente já tem um conjunto de disciplinas envolvidas, quase que uma miríade, né, de conhecimentos técnicos específicos, gerando uma comunidade de conhecimento. E, finalmente, também, com relação aos dados, um número gigantesco de dados envolvidos, dados de múltiplas ordens, dados estruturados, dados semi-estruturados, dados disponíveis na vertente, na versão do paciente, outros dados já institucionais, mas se percebe um conjunto muito importante, um volume de dados diferenciado em relação ao modelo 1.0. Nesse componente da saúde 4.0, o paciente é ponto central, o envolvimento do paciente é fundamental, e a responsabilização também é um outro ponto crítico. Trago aqui também algumas informações bem gerais, né, do que a gente pode considerar nesse ambiente de saúde 4.0. Seria impossível esgotar essa vertente em poucos minutos, mas fica aqui, né, um material para uma busca um pouco mais aprofundada. O link fica ao final também. O paciente ao centro, como eu havia mencionado, né, como ponto focal crucial e importante dessa jornada, envolvendo uma série de requisitos, como, por exemplo, logística, toda a parte de pagamentos médicos, o desenvolvimento de wearables cada vez mais forte, tanto no cenário público quanto privado. Ainda a gente tem uma certa carência no cenário doméstico, mas a gente observa aí com grande evolução no cenário internacional, e creio que no curto e médio prazo, já com a incorporação mais madura no nosso ecossistema de saúde brasileiro. Cloud Medical, a gente tem uma série de produtos já em nuvem, tanto do ponto de vista de relatórios médicos, acesso a dados de diagnóstico, dados do campo da pesquisa em saúde, dados, por exemplo, falando ainda da pesquisa genômicos, dados relacionados à bioinformática aplicada à saúde pública e privada. Home care também é uma outra área importante, vou mostrar um exemplo mais à frente. E todo esse conjunto, né, principal no campo em azul, que envolve mais diretamente os componentes da cadeia hospitalar e médica, né, como toda a equipe de acesso à enfermagem, a fornecimento de medicamentos, a própria estrutura hospitalar, o conjunto de dados em analytics também para a equipe de gestão hospitalar, e a guarda de dados médicos também em relação a exames e dispositivos hospitalares. Uma informação também interessante, aqui trazendo alguns números de pesquisas internacionais. Esse é um dado do trabalho Saúde 4.0, de uma universidade holandesa de ciências aplicadas, onde o gestor, o chair da área de sensores e sistemas especializados, coloca alguns números aqui bem interessantes, eu diria até curiosos, né?
De acordo com a Cisco, que é uma gigante da área tecnológica, né, mundial, cerca de 500 bilhões, né, com B mesmo, 500 bilhões de devices, né, dispositivos, estão conectados, né, ou estarão conectados à internet até 2030. E cada dispositivo desse device coletando dados, acessando redes, desdobrando conexões com redes secundárias, num ambiente cada vez de maior volume de comunicação em redes de multiparâmetros, né? Então, a gente tem aí uma densidade tecnológica bem importante, e os gestores vão precisar lidar com esse ambiente, criando uma série de conhecimentos especializados de grande envergadura. Outra informação interessante que ele traz é que a internet das coisas também será crítica. Essa pesquisa do IDC, que é um instituto de pesquisa também que trabalha muito forte com as universidades holandesas, coloca que nesse estudo, com 2.300 executivos de 15 países, foi colocado um percentual muito, muito forte, né, muito grande, de 48% dessa equipe que foi pesquisada, né, desse survey, já utilizavam soluções de internet das coisas. E 58% desses executivos falaram, né, afirmaram que a internet das coisas é estratégica no modelo de negócio, no negócio específico da empresa que eles atuam. Outra informação importante também de um segundo trabalho internacional, falando de forma mais precisa sobre as tecnologias transversais, as tecnologias que impactam diretamente no campo da gestão em saúde, no ramo, né, da dita saúde 4.0. Nós temos a internet das coisas, a própria inteligência artificial, a computação em nuvem, sistemas de automação, quer sejam na área de diagnóstico, na área do cuidado, sistemas autônomos, a parte de robótica cada vez mais forte, chegando com muita robustez também no cenário internacional. Podemos observar isso em grandes grupos hospitalares em São Paulo, por exemplo, alguns grupos no sul do país também. Mas não só essa composição digital, ela não é só uma vertente da área de produtos e tecnologias, ela é também, sim, um alvo importante da área de serviços e das empresas que gerenciam esses componentes da cadeia de suprimentos e da cadeia de produção em saúde. Não se preocupem em enxergar todas as relações aqui descritas nessa imagem, seria quase que, né, impossível nesse tempo, mas é só uma ilustração muito rápida do que é a representação oficial do governo brasileiro junto ao Sistema Nacional de Insumos e Produtos para a Saúde. Então, percebam aqui, na lateral direita, no Ministério da Saúde, várias instâncias de fomento, as próprias ICTs, FINEP, CNPq, numa relação multifacetada com vários parceiros, relações multidirecionais, conectando com prestadores de serviços tecnológicos, com hospitais, com ambulatórios, com rede de serviço de diagnóstico, tratamento, com as indústrias de base biotecnológica, com os produtores de fármacos e medicamentos. E todo esse arranjo ele vai implicar em uma gestão robusta, uma gestão com um dado grau de complexidade importante e que vai demandar uma formação também na mesma medida. Mais à frente eu trago aqui um número importante também com relação a alguns valores, né, do nosso comércio internacional desses produtos, né, do setor de saúde. A fonte é o Boletim Econômico da ABIS, uma agência importante de discussão e tratamento de dados em saúde, não pública, mas mais voltada ao mercado privado, também considera alguma dimensão pública. Esse número é um número bem interessante, são 6,3 bilhões de reais em dispositivos médicos, né, no cômputo de janeiro a dezembro de 2022, importações, né, de uma magnitude bem relevante, e a nossa balança comercial no mesmo período ficou deficitária, em 5,5 bilhões de reais, o que traz um desafio importante para o nosso cenário de produção nacional. Aqui uma outra imagem importante do ecossistema de empreendedorismo,
percebam o capital humano como uma variável central nesse processo, considerando talentos, academia, a própria educação e a formação especializada e as empresas estabelecidas em clusters econômicos também, que devem contar com pessoal com formação adequada, com capital intelectual, num ambiente que contempla a cultura, o capital, vertente política, logicamente governo e lideranças públicas envolvidas, o mercado consumidor, as redes sociais e profissionais. Um outro importante exemplo aqui que eu trago para vocês, de forma bem concreta, bem pragmática, de alguns dispositivos desenvolvidos pelo CTI Renato Archer. Um deles é um imunossensor para testagem rápida da Covid-19 à época. Vocês podem perceber aqui muito claramente o dispositivo de diagnóstico, uma gota, né, de amostra líquida é processada pelo smartphone, então uma conexão direta no acesso de componentes de carregamento do smartphone, então uma conexão padrão utilizada largamente, e por trás disso tem todo um aparato tecnológico, um aparato de gestão, um aparato de base científica para gerar a coleta de dados, a análise de dados e o processamento logo a seguir. Um outro exemplo, um pouco mais acima, de wearables, dispositivos vestíveis, né, em metamaterial, para autoposicionamento de eletrodos de estimulação mioelétrica de paraplégicos. Então, assim, é um outro exemplo de componente interessante, né, de wearables, revestidos também de elementos de inteligência artificial e de visão computacional para prototipagem e bioensaios. Já falando um pouquinho mais à frente aqui de componentes de estudos biomecânicos, nós temos aqui uma exemplificação de componentes de visão computacional, de simulação, né, de bioengenharia para articulação mandibular. Então, vários protótipos foram feitos no cenário ainda virtual para redução de custo, para redução de parâmetros de produção, para evitar uma multiplicidade de parâmetros de produção e, obviamente, reduzir o custo do produto final e com uma precisão muito maior na entrega do produto acabado. Mais abaixo, nós temos aqui uma outra representação importante também, incorporando tecnologias do campo da saúde 4.0, processo rápido, né, e seguro para redução de comorbidade, para recomposição de mandíbula, utilizada também por esse instituto, e com manufatura aditiva, com impressão 3D, acoplando visão computacional e insumos de inteligência artificial para prototipagem. Caminhando aqui já para a medicina de precisão, esse é um outro exemplo que eu trago aqui também para os participantes, na parte de diagnóstico, né, de biópsia líquida para câncer, mas esse é um exemplo clássico dessa tecnologia de biofluídica, quando a gente tenta isolar o RNA, fazer toda a definição de dados, a livraria de quantificação, sequenciar esses dados, utilizar técnicas de bioinformática avançada, com componentes de inteligência artificial, com algoritmos especializados, numa métrica de plataformas cloud, empregando IA e aprendizado de máquina, ao diagnóstico precoce. Isso numa jornada de Data Science as a Service. A gente já tem gestores profissionais do campo da saúde pública e privada lidando com essas jornadas de desenvolvimento extremamente complexo. São equipamentos bem robustos, né, de alto valor agregado, que envolvem equipes multiprofissionais, biólogos, farmacêuticos, biomédicos, médicos, profissionais do campo da análise de dados, engenheiros da computação, programadores. Então, esse é um componente importante também que os profissionais da área precisam ficar atentos, né, sempre com o radar ligado para essas tecnologias disruptivas que já estão sendo empregadas em cada vez maior número. Esse é um outro exemplo de uma publicação também da I3E, do Journal of Biomedical and Health Informatics, sinalizando já um projeto que está em curso, né? Pode parecer algo muito fora de rota, né? Algo quase, né, como um filme futurista, mas é um projeto real, né, de universidades americanas,
no sentido de prover um home care através de robótica, né? Conectando sistemas cyberfísicos, conectando provedores de monitoramento, conectando equipamentos biomédicos, equipes multidisciplinares e também uma jornada importante de análise de dados em larga escala. Então, isso já é um case mesmo, é algo real, o processo ainda está em prototipagem, mas é algo que está sendo discutido, implementado, e tem equipes debruçadas sobre o tema, criando esse modelo que eu apresento aqui no slide para vocês. Uma informação importante também, né? Essa é uma outra definição da Escola Politécnica da USP, acho bem interessante, é uma frase muito curta, mas uma frase de impacto, né, que reflete mesmo, né, o nosso ambiente pragmático, que a Escola Politécnica trabalha com o seguinte conceito de inovação: transformando conhecimento em riqueza, ponto. Essa é a frase-chave do ambiente de inovação da Escola Politécnica, no que diz respeito à implementação das leis estaduais e federais de estímulo à inovação. Então, eu queria trazer para vocês também qual é a conexão que a USP enxerga, por exemplo, nesse campo de relação entre conhecimento, entre entrega de serviços intensivos em conhecimento, né, e a sua jornada mesmo pragmática. Outros exemplos são muito claros na Estratégia Global de Saúde Digital da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde. Trago aqui também um exemplo desse documento estratégico, que envolve a integração entre os conhecimentos dos seres humanos e os conhecimentos técnicos científicos, obviamente, seria diferente, e os recursos tecnológicos envolvidos em toda a cadeia de produção da saúde. Então, um documento que também vale um olhar mais criterioso. Esse exemplo na lateral direita é um exemplo interessante de um evento que foi realizado no ambiente virtual para discussão com gestores de saúde, profissionais de saúde, médicos, biomédicos, pesquisadores, interessados em incorporação tecnológica e adoção de tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina na saúde. Já caminhando aqui para a minha apresentação final, eu trago alguns exemplos importantes aqui para sedimentar e pontuar a relevância da formação densa no campo da gestão em saúde, no campo da gestão tecnológica, exemplos de escolas, né, de primeira ordem no cenário mundial. Harvard, né, sua escola de saúde pública, tem vários cursos de inovação com IA aplicada à saúde, IA aplicada ao cuidado de saúde, em conceitos básicos e mais avançados. Stanford também tem uma escola dedicada à inteligência artificial em saúde, e a Universidade de Miami também nessa mesma caminhada. O MIT também é uma escola já renomada, né, muito conhecida no cenário internacional, é um player de grande relevo, criou, alguns anos atrás, uma iniciativa dedicada à inovação, que também faz essa conexão de tecnologias disruptivas no ambiente da prática de educação, de pesquisa, de desenvolvimento de novas políticas públicas, e do conhecimento de infraestruturas tecnológicas, da criação de comunidades que discutam, né, esses parâmetros que implicam no ecossistema de saúde, e uma série de eventos também interessantes e comunicações em relatórios oficiais sobre inovação em saúde. Deixo aqui, ao final, também uma informação fundamental, né? O Marcelo já discorreu muito bem sobre isso. O IBE tem um conjunto bem interessante, bem robusto de cursos. Eu trouxe apenas um deles aqui, que é o MBA em Tecnologia em Saúde. Poderia trazer um portfólio muito mais amplo, mas fica o link abaixo também para maiores detalhes. A Camila está aqui com a gente também para suprir qualquer dúvida nesse sentido. E eu agradeço bastante. E, como eu falei, minha fala foi um warm-up, um aquecimento para os demais palestrantes. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos os presentes. Também fico à disposição para qualquer dúvida ao final. Abraços. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Pegando o gancho aí, o MBA de Gestão em Tecnologia em Saúde vai iniciar no início de julho. Então, para todo mundo que tiver interesse depois, só dando um ganchinho aí, temos uma turma começando no início de julho. E já aproveito para chamar nosso próximo palestrante, Marco Aurélio Menegas, que vai falar sobre educação corporativa e saúde suplementar.
mestre em administração, pós-graduado em marketing e economia de empresas, executivo com grande experiência em gestão de operadoras de saúde, conhecimento em gestão e implantação de recursos próprios, Hospital Unimed, pronto atendimento com Hospital Dia, grande domínio das áreas assistenciais, como programas de qualidade de vida, medicina preventiva, médico de família, conhecimento com formação das áreas administrativas, financeiras, negócio, comercial, professor, palestrante universitário, um amplo e invejável currículo aí também. Seja bem-vindo, Marco, um prazer tê-lo conosco. Uma boa noite a todos, boa noite, Camila, boa noite ao Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Todos ouvem bem? Sim? Ótimo. Sim, está excelente. Então tá, deixa eu achar minha apresentação aqui para a gente já compartilhar. Excelente, está compartilhando. Você só precisa agora abrir ela ali embaixo. Ok, beleza. Então, muito obrigado a todos, né? Agradecer imensamente ao Marcelo aí pela oportunidade de estar aqui presente nesse evento tão importante. A você também, Camila, pela ajuda, pela orientação, né? Enfim, pelo todo o prestígio que vocês têm me dado. E também, depois da apresentação, né, do Carlos aí, a gente fica até um pouco, de certa forma, até constrangido em falar com tanta tecnologia, com tanta coisas de futuro que vem por aí, né? E isso cada vez mais prova e demonstra o quanto que a gente precisa se atualizar, né? Quanto precisa estudar, quanto que a gente precisa estar acompanhando a evolução, né? E treinando e capacitando os nossos profissionais. Eu vou tentar abordar aqui nesses 20 minutos, né? 25 minutos, eu vou tentar abordar um pouquinho do passado, da história da saúde suplementar, né? E depois a gente vai falar sobre essa questão de toda essa tecnologia que vem, que já tem e que vem por aí, como administrar isso, né? Dentro de uma operadora de planos de saúde, ok? Eu vou falar um pouquinho da Agência Nacional, né? Que ela foi criada em 98, o governo criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para que isso? Para regulamentar os planos de saúde. Naquela ocasião, naquele tempo, as operadoras eram feitas assim, mais de administradores financeiros do que administradores de custos, né? O cara tinha que ser um bom investidor, porque naquela época os planos de saúde eram feitos de acordo com o bolso do cliente, né? A gente dimensionava um plano de saúde e normalmente era assim 20 dias de internação, 5 dias de UTI, 10 consultas por ano, X exames por ano, e o cliente pagava aquilo e encerrava, terminou os 20 dias de internação e a conta ficava particular. E isso além daqueles planos de saúde, aquelas operadoras que anoiteciam e não amanheciam, né? Quem é de mais de 20 anos, aí, 25 anos, lembra muito bem nesse tempo do calote. As operadoras vendiam seus planos, né? Davam as carências, colocavam as carências e ficavam arrecadando 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando os custos começavam a chegar, né, dos hospitais, dos prestadores, eles sumiam, pegavam o dinheiro e desapareciam. Então, o governo veio para regulamentar isso. E aí criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar e criou a Lei 9656. Então, essa lei regulamenta a atuação dos planos de saúde. Com essa lei, se tornou uma coisa muito interessante. Os planos de saúde passaram a ser uma commodity. É como se fosse comprar soja, café, milho, né? Um produto é igual para todos. Tem o tal do rol de procedimentos, né? Que a Agência Nacional lança todo ano, atualiza eles com novos exames, novos procedimentos, aumentando os custos, né? Para as operadoras. E esse rol de procedimentos, todas as operadoras reguladas pela Agência Nacional são obrigados a dar aos seus clientes. Então, o plano de saúde, ele é como se fosse uma commodity. O que diferencia um plano do outro? É a forma de entregar, é a forma de apresentar esse produto, né? É a acomodação, é a rede,
é abrangência. Então, isso fez com que os planos de saúde se profissionalizassem. E outra coisa, aqueles planos de saúde também que anoiteciam e não amanheciam, ou que não entregavam os produtos de acordo com o que deveria entregar, né, dentro das regras de negócio que eram criadas, passaram a ser regulamentados e controlados. Os planos de saúde, hoje, todos eles têm que fazer uma reserva financeira numa conta bancária igual ou superior aos custos que ele tem com os planos de saúde, com os seus clientes. Essa conta fica lá guardada no banco, monitorada pela agência e não pode ser movimentada. Pensa bem, alguns milhões de reais num banco parado, o banco sabendo que aquele dinheiro não pode ser movimentado, porque tem a agência nacional que regula isso. Qual é a aplicação financeira que ganha? É muito pequena. Mesmo assim, alguma coisa as operadoras acabam tendo rentabilidade. Mas, então, a Lei 9656 criou, então, toda essa regulamentação e fez com que muitos planos de saúde, ao longo do tempo, né, desses mais de 20 anos aí, fossem desaparecendo ao longo do tempo, né, por questões de custo, por questões de não poder se manter, por falta de gestão, por falta de capacidade de gestão do negócio, que antes era um cara que pegava o dinheiro e ia lá no banco aplicar, escolhia a melhor taxa no banco e botava aquele dinheiro lá e ficava gerando recursos financeiros, né? Mas o que, na verdade, significa a saúde suplementar? Quando o governo colocou a saúde suplementar, ela veio para quê? Para suplementar ou complementar a saúde pública, né? Se o governo tivesse uma saúde pública de qualidade, se o governo tivesse uma saúde pública que pudesse atender todos a população de baixa renda, certamente as operadoras de plano de saúde, sejam cooperativas médicas, sejam medicina de grupo ou qualquer outro tipo, né? As startups que estão surgindo aos montes aí, elas não existiriam. Elas só existem por quê? Porque tem as pessoas de baixa renda que precisam da saúde, mas que não conseguem ir lá no SUS ou levam meses para ser atendido, anos para receber uma cirurgia, às vezes até décadas para ser chamado para fazer colocar uma prótese, né? Enfim, então, a saúde é suplementar por quê? Porque veio complementar o serviço público. Como o serviço público não é de qualidade, não é bem atendido pela rede pública, então as operadoras cresceram vertiginosamente. Porém, o grande viés disso é assim, eu preciso de uma medicina de primeiro mundo, porque a agência regulamenta e tem que entregar tudo que está lá no rol, porém, eu preciso precificar isso para quem? Para um cliente, para um trabalhador, para uma empresa, enfim, para uma pessoa física, de baixo custo, de baixa renda, para um assalariado, né? Para uma empregada doméstica, para aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários, até 3 salários por mês, poder comprar esse plano, porque senão ele vai ter que continuar lá na fila do SUS e continuar dentro desse processo aí, que infelizmente a gente sabe que está hoje a saúde pública, né? Ok? Bom, então, eu coloquei um outro item aqui interessante também para nós conversarmos, né? Por que a empresa deve oferecer um plano de saúde para os seus colaboradores? Eu não sei, né, quantos empresários tem aqui, se tem algum empresário, se tem aqui somente administradores, né, de empresas, enfim, mas isso é uma coisa que as operadoras, né, trabalham muito, né? Como a empresa deve oferecer um plano de saúde, por que ele deve oferecer? Por alguns motivos. Primeiro, que eu acabei de falar, sobre a qualidade do serviço público. Se o trabalhador vem trabalhar debilitado, se ele vem trabalhar esperando um dia ser atendido, um dia fazer uma cirurgia, ele vai ter aquele custo do presenteísmo.
né? Vocês todos sabem o que é o presenteísmo, é aquele trabalhador que vem ao trabalho, que está presente, porém não produz, né? Porque produz mal, porque está debilitado na saúde, porque não quer pegar o atestado para não perder uma cesta básica, para não perder um benefício agregado à falta, né? Que as empresas criam muito isso, e aí acabam criando, então, o presenteísmo, que é aquele colaborador que está presente na empresa, mas que não está produzindo, ok? Então, outro assunto também, antes de nós falarmos lá sobre a questão da gestão e de tudo isso que o Carlos colocou para nós, eu queria falar também sobre a questão dos colaboradores, né? Se dentro da empresa, isso deve ser tratado como uma despesa ou como um investimento, né? Imagino que todos vocês tenham um conceito sobre isso, mas é importante falar que deve ser considerado, e a gente fala muito com os vendedores, nos treinamentos, né, no aprimoramento da qualidade de vendas da equipe comercial, é de que o trabalhador, ele é um investimento, o plano de saúde é um investimento para a empresa. Por quê? Porque o trabalhador debilitado, ele, novamente, ele não tem qualidade de vida, né? Ele está presente, mas não está produzindo. Um trabalhador bem produz melhor, ele tem uma garantia de trabalho, né? Ele tem uma qualidade de vida, se o empresário puder disponibilizar isso para a família também, é melhor. Por quê? Porque ele não está trabalhando pensando no filho que está doente e que está lá num corredor do SUS esperando para tomar um soro, esperando para fazer um exame, esperando para fazer um procedimento, né? Então, isso, melhorando a qualidade de vida do trabalhador e da sua família, vai refletir aonde? Vai refletir diretamente lá na empresa, na qualidade, na produtividade e uma grande ferramenta de reter os colaboradores da empresa. Muitos empresários dizem, mas eu não vou fazer um plano de saúde, por quê? Porque para mim isso aqui eu não tenho no meu orçamento, eu não coloco no meu orçamento essa despesa. Pô, então a gente procura mostrar para ele, né, trabalhando ele, e mostrar para ele que é um investimento, que ele deveria ter isso mesmo. Ou pagar integral, ou pagar parte, enfim, fazer com que ele tenha um plano de saúde para que ele possa ter todos esses benefícios. Reter o colaborador na empresa, melhorar a qualidade de vida dele e da sua família, aumentar a sua produtividade, né? Além dos outros benefícios agregados. E nunca colocar assim, ao dia que você faltar para ir ao médico, você vai perder um benefício X. Porque tem muitos empresários que acabam colocando isso, né? Se você faltar 2 dias, 3 dias, 5 dias, você perde a cesta básica. Aí o cara não vai no médico, não vai pegar um atestado para se tratar, porque ele está cuidando da saúde e pensando naquele benefício que ele está perdendo na contrapartida. Okay? Espero estar me fazendo entender, porque eu já estou indo para a última lâmina aqui, né? E aqui eu quero me atentar, ou melhor, me demorar um pouquinho mais aqui para conversar com vocês sobre a questão da educação corporativa nas operadoras de saúde. Base na apresentação que o Carlos fez para nós, uma linda apresentação, né? A gente vê que cada vez mais os custos aumentam, né? E as receitas, as operadoras, elas têm uma... Eu coloquei todas as coisas que eu vou falar agora, porque esse segundo item aqui ele é bastante importante. As receitas de uma operadora de planos de saúde, elas são fixas. Todos vocês que estão aqui presentes, mais de 100 pessoas, com certeza todos têm plano de saúde. E todos pagam as suas mensalidades. E dizem, nossa, mas é muito caro, esse plano está um absurdo, né? Eu estou pagando muito. Só que esse outro campo aqui dos custos variáveis, eles são incontroláveis, né? Penso que todos vocês conhecem alguém que, de alguma forma, um parente, um amigo, um conhecido, está fazendo, ou, enfim, um tratamento oncológico.
Um tratamento oncológico hoje, ele é infindável nos custos. Pensa toda essa apresentação, voltando um tempo na apresentação do nosso colega, o Carlos, né, Dr. Carlos, toda aquela tecnologia, tudo aquilo ali que está no rol de procedimentos, né, que a Agência Nacional obriga as operadoras a darem, tudo aquilo ali tem um custo. E tudo aquilo ali que você usar, exames, internações, cirurgias, órteses, próteses, controle de batimento cardíaco, equipamentos, num home care que o Carlos citou ali, um home care, a pessoa fica dentro de casa, monitorada 24 horas, com enfermeiro, com equipamentos. Isso tem um custo gigante. E como que é pago isso? A operadora tem que pagar. Como que é pago? Ele é pago pelaquela receita fixa que ele tem. Ah, mas Marco Aurélio, isso é completamente maluco. Não, o princípio é assim, muitos pagam para poucos usarem, né? Então, a questão dessa administração dessa receita é extremamente importante. Então, cada vez mais as operadoras, lá de 98 para cá, cada vez mais as operadoras precisam capacitar os seus administradores, precisam qualificar, precisam atualizar. E outra coisa também, a absorção dessas tecnologias ali que vem, né, que nós mostramos, também tem que ser administrada por profissionais, médicos ou não médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, uma equipe imensa trabalha por trás disso. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou citar um exemplo aí só para complementar e também fazer um charmezinho, né? Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, tem um grupo de engenheiros, a minha filha faz parte disso, ela tem um pós-doutorado em engenharia mecânica, estão desenvolvendo uma tecnologia que já está em fase final de aprovação na Anvisa, onde eles estão desenvolvendo uma tecnologia que vai acabar com os mamógrafos, que é uma tecnologia que vai detectar a probabilidade de uma adolescente de 13, 14 anos desenvolver o câncer de mama. Essa tecnologia, ela é fenomenal, né? Pensa, as mulheres aí que conhecem e fazem mamografia, o quanto é desconfortável fazer uma mamografia. Daqui para, né, no futuro, essa mamografia vai ser o quê? Aquelas coisas de fazer um eletro, né, que vai medir o calor e, por cálculos matemáticos, vai dizer essa pessoa tem probabilidade, já comece a fazer um tratamento. Isso tudo é custo. Quem vai pagar esse custo? Aquela receita fixa da mensalidade que cada um de nós paga. Então, a questão da gestão do custo assistencial... Oi? Não, estou numa live diferente. Eu estou numa, teu pai está na outra. A gestão do custo assistencial... Tem alguém com o microfone aberto aí. A gestão do custo assistencial, ela é fundamental. Em muitas situações, a gente encontra, né, quando chega na empresa para negociar um reajuste, o reajuste é baseado no quê? Receita e despesa. Então, essa gestão desse custo, dessa receita fixa e do custo variável, tem que ser feita a 4 mãos. Ela deve ser feita pela empresa, sim, né? E aí as operadoras cada vez mais estão verticalizando seus serviços, né? A gente vê aí hoje os grandes grupos de medicina de grupo, as grandes cooperativas médicas estão verticalizando, estão tendo seus hospitais próprios, os seus laboratórios próprios, a sua rede, né, assistencial própria, para quê? Para poder controlar esses custos, para não ter desperdícios, para não ter esbanjamento, para não ter exames autogerados, né? Porque, infelizmente, tem aqueles maus médicos que pedem exames, que fazem cirurgias indevidas, e depois isso tudo impacta lá na hora de fazer o reajuste. A tal sinistralidade, que é o pavor, né, de todo mundo, que nem vamos dizer, um seguro de carro, bateu o carro, é um sinistro, né?
nas operadoras de plano de saúde, cada vez que você utiliza o plano, faz uma consulta, faz um exame ou um procedimento, você está criando um sinistro. Então, a soma das receitas com a soma dos custos, né, essa diferença aí é chamada de sinistralidade. E aí vem a discussão com os empresários. A sinistralidade está muito alta, eu preciso um reajuste muito alto, não, eu vou procurar um outro plano, Então, assim, a gestão, né? A gestão a 4 mãos, o treinamento e a conscientização também dos usuários, né, dos clientes, de que ele deve usar conscientemente, ele ir ao médico sempre que precisar, não deixar para ir no outro dia, mas vai sempre que precisa. E os gestores, junto com os empresários, administrar isso. Olha, você tem aqui criar os programas de qualidade, como o Carlos falou muito bem, os programas de qualidade de vida, programas de... Então, assim, nas operadoras que eu conheço, e conheço muitas, né? Nesses 30 anos aí que a gente andou por aí, a gente tem muitos programas, então, para obesos, para fumantes, para cardíacos, para quê? Para melhorar a qualidade de vida? Sim, para melhorar a qualidade de vida, mas principalmente para fazer um controle de custos, para fazer um acompanhamento dessa pessoa, não deixar ela adoecer, né, para daí ir lá e ter um grande evento, né, ou ter um grande custo numa cirurgia. Né? Aquela questão assim, do fumante, vamos fazer um trabalho com esse fumante. O hipertenso, vamos fazer um acompanhamento dele. Né? Para quê? Para que ele não vá amanhã ter um infarto e aí vai para lá e coloque 3, 4, 5 stents, né? E aí um stent farmacológico custa 13 mil reais. Aí vai ver quanto que ele paga de mensalidade, paga 250, 300 reais por mês. Não tem conta, né? A conta parece que não fecha. Então, nessa linha de raciocínio é que a gente fala muito da educação, né, do treinamento, da capacitação dos nossos profissionais. Então, em síntese, assim, meu tempo já está terminando, aí já passei dos 20 minutos, né? Está indo para os 25 minutos. Eu vou deixar o tempo disponível e vou finalizando, então, a minha apresentação. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês, né? Me coloco à disposição para responder perguntas que forem necessárias e que vocês se interessarem em saber. Também tem meu telefone, meu contato, e, logicamente, a Camila certamente vai divulgar isso, né? Enfim, eu estou à disposição de todos para podê-los atender sempre que for necessário, tá ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade aí a todos. Nós que agradecemos, Marco. Um abraço e obrigada aí pela sua apresentação, foi ótima. Obrigado. E o Marco, ele é também nosso coordenador em toda a parte de cursos de saúde suplementar, tanto os cursos abertos ao público, quanto aos cursos também voltados para as instituições de saúde e para as operadoras, para a contratação de in-company. E vamos aí para o nosso terceiro e último palestrante, não menos importante, o Dr. Antônio José da Silva, que vai falar sobre educação corporativa como um diferencial competitivo. Como Marcela falou, o Dr. Antônio é nosso aluno. Ele também é graduado em biomedicina pela Faculdade de Ciências Biológicas, modalidade médica, Fundação Hermínio Meto de Araras, especialização em análises clínicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, e atua há 30 anos na gestão laboratorial e atendimento ao cliente. Atualmente, ele é diretor do Laboratório Confiance, está à frente aí do grupo Laboratório Confiance, que são nossos alunos, são nossos clientes, que a gente tem o maior prazer de atender aí. Boa noite, doutor Antônio, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, né? A todos os presentes. Boa noite a Camila, aos palestrantes, professor Cláudio, professor Marcos, professor Marcelo, né? E principalmente fazer um agradecimento aí a Camila por convidar a gente para estar colocando um pouquinho da nossa experiência, ou seja, da realidade de um laboratório aí de pequeno, médio porte, né? Na cidade de Campinas, mas um laboratório que se preocupa bastante, né, com a questão hoje de qualidade e atendimento, né? Então, a gente vai compartilhar com todos vocês um pouquinho da nossa experiência.
Bom, falando um pouquinho do Laboratório Confiance, né, nós iniciamos as atividades no ano de 2001, né, onde a gente procurou o mercado de Campinas, pensando principalmente no potencial que esse mercado apresentava para a questão de diagnóstico laboratorial, né, de medicina diagnóstica, e a gente viu a oportunidade de iniciarmos as atividades nesse setor aqui, nessa cidade, tá? O laboratório, ele teve como premissas básicas desde o nosso início, né, na questão da medicina diagnóstica, fazer algo diferenciado na questão de medicina diagnóstica na cidade, ou seja, apresentar algo que ainda não se tinha na cidade. Então, ter uma medicina diagnóstica diferenciada, acolhedora, transparente, né, humanizada, inovadora. E foi um desafio muito grande, né, porque a gente sabia do potencial dos laboratórios que existiam em Campinas, né, então, assim, eu acredito que nós tivemos muita coragem para iniciar aí um laboratório tão recente, uma vez que tínhamos laboratórios aqui de 40, 50 anos já de atuação, né? Mas a gente acreditou forte naquilo que a gente pensava e iniciamos as nossas atividades. Bom, visando atingir os objetivos, né, para a implantação do laboratório, nós traçamos algumas estratégias, pensando no que seria importante para a nossa sobrevivência, né, para a nossa sustentabilidade dentro de um mercado que era bastante competitivo, né? Então, nós pensamos aí em estruturas de atendimento bem localizadas e diferenciadas, né, implantação de programa de qualidade, acreditação laboratorial, um núcleo técnico operacional que pudesse ter alta tecnologia, né, marketing, mão de obra qualificada, agilidade. E um ponto principal, né, ou seja, para desenvolver tudo isso, nós precisaríamos de pessoas. E, então, nós pensamos muito em termos de uma educação continuada dentro da empresa, ou seja, começar com um processo que a gente já pudesse desenvolver pessoas, porque é o principal problema hoje. Toda empresa, né, se depara com a situação de mão de obra qualificada. Tá? Então, diante desse desenvolvimento, desse crescimento, né, o laboratório ele tem uma gama alta de profissionais, ou seja, uma diversidade grande de profissionais. Então, nós trabalhamos com recepcionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de portaria, administradores, faturistas, motoristas, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, médicos, psicólogos e outros, né? E hoje, você implantar a cultura de uma empresa, você começar uma empresa e implantar essa cultura é uma dificuldade muito grande. Então, você tem que ter um processo muito bem definido, né? Pensar com antecipação, né? Programar fortemente aquilo que é o seu objetivo e traçar a cultura da empresa. E, principalmente, treinar, ou seja, formar as pessoas, porque as pessoas não chegam prontas dentro da empresa. E a grande dificuldade nesse mercado é de você implantar, colocar uma cultura daquilo que você pretende para a sua organização. Então, nós enfrentamos bastante dificuldade, né, nesse sentido. E, diante dessas dificuldades, tá, o projeto de educação continuada, ele teve como fundamental importância o desenvolvimento e melhoria de conhecimento, né, e a melhoria de habilidades técnicas. E como é que nós pensamos em fazer isso? Como é que esse projeto compreendeu treinamentos nas seguintes áreas? Ou seja, nós envolvíamos atendimento ao cliente, né, conhecimento técnico-científico, inclusão de estagiários dentro do laboratório, né, para você ter a formação de profissionais concomitantemente com a necessidade, tá? Saúde e bem-estar, né, o professor Marco acabou de falar, que é um fator muito importante, porque hoje a empresa,
que não tem o bem-estar do seu profissional, né, ela vai ter muita dificuldade, né, nesse desenvolvimento empresarial. Políticas de compliance, treinamentos motivacionais, gestão administrativa financeira, tecnologia da informação, né, e outros. Desenvolvemos ainda, né, um processo de busca interna de talentos, né, com o intuito de desenvolvermos... um minutinho, por favor, que eu não estou enxergando aqui. De desenvolvermos novas lideranças, né, e utilizando como critérios principais. Ou seja, uma vez que a gente não encontra esse profissional no mercado, muitas vezes um profissional que não tem a cultura da empresa, que demora muito nesse processo de formação, nós buscamos medidas internas, né, para que a gente pudesse ter, em constante formação, profissionais, né, que pudessem vir a atingir cargos diferenciados ao longo do tempo da empresa. Então, nós fomos pensando continuamente no processo de desenvolvimento da empresa, né, e de desenvolvimento da nossa equipe, ou seja, na formação da nossa equipe, né? E dentre os critérios que a gente utilizou, né, para a escolha desses talentos, né, nós colocamos aí o comprometimento, profissionais que já tivessem habilidades técnicas, que já tivessem processo de formação dentro da empresa, né, a experiência desse profissional dentro da empresa, o traquejo, que é uma coisa muito importante, né, que é o dia a dia, né, na verdade, do trabalho profissional, a formação desses profissionais, né, porque se você quer profissionais de cargo de liderança, né, esses profissionais precisam ter, às vezes, uma formação específica, né, e profissionais, né, que tivessem o interesse de desenvolvimento e aprendizado contínuo, né, porque hoje o conhecimento, né, como o professor Carlos apresentou, né, hoje a saúde 4.0 é uma gama de conhecimento absurda, e a gente, a cada dia aí, né, a gente sente que a gente precisa estudar muito mais do que estudamos, né, e a cada dia a gente já pensa, a gente já fala assim, nossa, eu já estou desatualizado, né, o que eu tenho que fazer constantemente para que a gente possa adquirir esse conhecimento no dia a dia, né? Às vezes parece uma coisa impossível, né, mas a gente tem que batalhar e se esforçar para que a gente consiga atingir os objetivos aí. Bom, o processo de educação continuada desses profissionais, né, dentro da nossa empresa, a gente montou um programa bastante caseiro, né, dentro daquilo que a gente pensava que seria importante para o desenvolvimento do nosso laboratório, né, que envolvia treinamentos semanais com coordenadores, treinamentos semanais com diretoria. Por quê? A gente percebia claramente que a proximidade, né, da chefia, da gestão, da diretoria com os colaboradores, isso faz muita diferença, né, no comportamento dos profissionais. Ou seja, você praticamente dá voz a esses profissionais, né, passar a ouvi-los, né, ver o que eles têm a acrescentar para a empresa, né, porque sempre a gente teve a ideia, né, de compartilhar com todos aquilo que era importante para o crescimento da empresa, né? Então, por isso que a gente sempre esteve muito próximo dentro da nossa empresa, diretores, chefes, coordenadores, e assim por diante, eles têm contato direto com esses coordenadores, com esses colaboradores. Eles não precisam passar por N etapas, por exemplo, para falar com uma diretoria ou para falar com uma xerife. Às vezes basta um telefonema, né, ou ir até a central administrativa, que com certeza eles vão estar relacionados, vão ter esse relacionamento direto, né, com o pessoal de chefia, né. Participação em workshops, participação em congressos, né, treinamentos em EAD, né, e curso de graduação de nível superior, ou seja,
profissionais que realmente se destacaram dentro da empresa, dentro daqueles critérios, né, que a gente julgava importante, que a gente citou anteriormente, de comprometimento, né, de querer participar efetivamente da cultura da empresa, né, ou seja, aquele profissional que a gente fala que realmente veste a camisa da empresa, né, e que tem satisfação em estar trabalhando dentro dessa organização. Nós tivemos aí, ao longo desses 20 anos, aí, a formação em graduação de praticamente 30 profissionais, né? Então, assim, é uma situação que a gente vem trabalhando aí de longa data e procurando constantemente, né, formar esses profissionais para que a gente possa dar continuidade e sustentabilidade para a empresa. Bom, diante desse desenvolvimento, obtenção de conhecimento, né, e graduação de profissionais do laboratório, né, que incorporaram essas habilidades técnicas e cultura da empresa, nós vimos a necessidade de inovarmos para a formação, né, dos cargos de liderança, trazendo novas oportunidades de conhecimento que envolvesse, né, gestão e mercado, para que os mesmos pudessem se tornar multiplicadores, né, do conhecimento dentro da organização. Diante disso, né, nós, em 2022, buscamos a parceria junto ao IBE, né, para que a gente pudesse aprimorar o conhecimento de toda essa nossa equipe. Hoje, uma equipe de coordenadores, gestores, administradores, né, que giram em torno aí aproximadamente de 40 profissionais que estão realizando, né, um MBA de gestão laboratorial, né, voltado para a realidade daquilo que a gente precisa dentro do mercado, em atualização de conhecimento, né? E ao longo aí de praticamente um ano aí de MBA, né, a gente tem visto aí grandes resultados, né? Satisfação, principalmente satisfação dos colaboradores, né, em adquirir esses conhecimentos, em compartilhar, né, esses conhecimentos com os professores. Então, isso tem sido um fator muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa empresa. Devido às mudanças frequentes aí na sociedade, né, e atualizações tecnológicas constantes, né, a gente entende que as organizações devem se adaptar imediatamente ao cenário em constante mutação, né? Então, quando o Dr. Carlos, né, coloca toda aquela situação, a gente parece que vai entrar em desespero, né? Principalmente na área de saúde, porque realmente as mudanças são constantes, né? Eu não digo diárias, elas acontecem a cada hora, né? Novidades aparecem a cada momento no mundo, e às vezes parece até que é impossível da gente acompanhar toda essa situação, né? Mas a gente sabe que existe uma realidade, cada país tem a sua realidade, né? E hoje, dentro da nossa realidade, nós precisamos dar os passos, né, que possam nos conduzir a uma sustentabilidade, né? A gente fala uma sustentabilidade no mercado, uma sustentabilidade econômica e financeira, porque não é fácil, né? Hoje nós atuamos no ramo de medicina diagnóstica e, como o Dr. Marco falou, né, é uma constante busca hoje, por exemplo, das operadoras, que são as compradoras de serviço, né, dos segmentos de saúde, dos prestadores de serviços de saúde, estão procurando redução de custos e estão praticamente hoje montando uma estrutura totalmente verticalizada. Mas a gente ainda entende, né, que existem brechas no mercado para que a gente possa atuar e continuar atuando nesse segmento, né? Então, neste contexto evolutivo, as organizações, né, precisam investir na formação de suas equipes, incorporando tecnologias que permitam complementar ações de treinamento e desenvolvimento que devem ir além da sala de aula,
Ou seja, né, na velocidade que as coisas acontecem, né, você tem que usar de todos os atributos possíveis, de todas as situações possíveis, ou seja, MBA, graduação, EAD, né, e outros, né, que você, workshops, congressos, para que você possa ficar realmente antenado, né, e ter uma equipe bastante engajada no processo de desenvolvimento da empresa. Bom, a gestão do conhecimento, né, ela passa a ser estratégica para qualquer organização que pretende manter-se no mercado, né, e consolidar vantagem competitiva sustentável, ou seja, conhecimento, né? E quando a gente fala em conhecimento, nós estamos falando em habilidades técnicas, né, em habilidades de mercado, em habilidades de gestão, né, em habilidades comportamentais, né? Ou seja, um universo muito grande, ou seja, toda a realidade, todos os contextos que envolvem uma empresa, né? Então, a inovação permanente hoje é um fator crítico de sucesso das organizações, tá? Mas a verdadeira vantagem competitiva está na capacidade e na velocidade do aprendizado das pessoas nas organizações. Então, organizações com pessoas qualificadas serão organizações de sucesso, né? Organizações que poderão se consolidar no mercado e tornar-se competitivas. Estamos num momento, né, onde o trabalho intelectual prevalece, né, com mudanças significativas do perfil dos trabalhadores, né? Então, exigindo novas competências e motivados ao aprendizado contínuo. Ou seja, a questão do trabalho intelectual, né, a chegada da tecnologia vem cada vez mais, né, substituindo os métodos de trabalho que a gente tem dentro das organizações. E quando você fala em empresas de grande porte, né, é fácil, às vezes, vocês obter essa tecnologia. Quando você fala aí nos grandes grupos de medicina do país, né, que hoje tem condição de fazer investimentos significativos, né, nessa área, constantemente atuando em pesquisas e outros, essas empresas elas saem com certeza na frente, né? Mas a gente acredita que exista ainda um mercado que você possa se manter atualizado, né, diante da realidade que você está inserido. Então, isso é uma situação que a gente acredita, né? A gente trabalha e luta todo dia por isso. A educação corporativa, né, desde o momento que nós iniciamos, onde a gente colocou uma educação continuada, praticamente que semanal dentro da empresa, né, ela passa a ter um papel de destaque na construção de valores distintivos, né, para a competitividade. Ou seja, o sucesso organizacional, ele reside no investimento contínuo no desenvolvimento de seus trabalhadores, tá? Assim, os frutos desse investimento, né, serão uma força de trabalho capaz de ensinar e aplicar seus novos conhecimentos no dia a dia, de forma a gerar contínuas melhorias e inovações. E, por consequência, né, a desejada vantagem competitiva sustentável que todos aí tanto procuram, né? E em um ambiente, né, de negócios aí com rápidas e profundas mudanças, né, existe uma necessidade constante de inovação, agilidade, flexibilidade, competitividade das organizações. Essas dependem que seus profissionais adquiram cada vez mais conhecimento, qualificando-se de forma a pensar, né, com alto grau de criticidade. Ou seja,
hoje, todo o processo, né, de desenvolvimento do conhecimento da empresa, da formação dessa empresa, ela é compartilhada, né? Não existe mais uma centralização, ou seja, um processo total de descentralização, né, envolvimento, né, e engajamento de todos os profissionais da empresa. Então, ou seja, é a substituição do trabalho manual pelo trabalho intelectual, né? O estabelecimento de mecanismos de aprendizagens, né, auxiliam a organização ainda no gerenciamento de crises, né, e um maior desempenho de mercado. Então, quando você tem profissionais que realmente vestem a camisa, que realmente vivem a realidade da empresa, né, diante de situações de crise, nós da saúde passamos aí, nos últimos 3 anos, 2020, 2021, algo que nenhum de nós aí, durante a vida toda, né, pensou em passar, né, a situação que nós vivenciamos, que foi essa situação da pandemia, né? E diante deste contexto, nós tínhamos profissionais extremamente engajados que nos deu sustentabilidade nesse momento difícil, porque é uma empresa aí com aproximadamente aí 400 colaboradores. Nós chegamos no momento da pandemia de estarmos aí com 30% dessa força de mão de obra, às vezes afastada, por questões de saúde, por questões de própria contaminação do Covid, porque profissionais que estavam diretamente na linha de frente, né, do enfrentamento, né, no caso do diagnóstico desses exames. E esse tempo mostrou para a gente claramente que nós estávamos no caminho certo, né? Por quê? Porque a gente viu o alto comprometimento das nossas equipes, né? Durante esses 3 anos que passaram aí. Ou seja, tudo aquilo que a gente plantou, aquela semente que a gente plantou aí há 22 anos atrás e vem trabalhando ela no dia a dia da empresa, semanalmente, mensalmente, né? Apresentou seus frutos, né, na hora que a gente mais precisou, né? Então, isso nos trouxe uma satisfação muito grande para a nossa equipe, tá? Então, o estabelecimento de mecanismos de aprendizagem, né, que auxiliam nessa questão das crises, ela é uma situação que tem que ser constante. Não dá para você deixar hoje de transmitir conhecimento, né? De compartilhar os desafios, de compartilhar, né, a gestão da empresa com seus colaboradores, né? Não dá mais para ser uma situação de cima para baixo, né? Então, realmente tem que, para que uma empresa se torne extremamente competitiva, né, e que sobreviva. Na verdade, nós estamos vivendo uma era aí onde a gente precisa sobreviver diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Você tem que ter o total engajamento dos profissionais, né? Todos têm que estar envoltos na mesma cultura e comprometidos aí com o mesmo objetivo. Bom, assim, podemos concluir que nesse momento, né, de extrema volatilidade, o conhecimento, né, a cooperação e, principalmente, a satisfação dos colaboradores, né, são fatores que podem determinar o sucesso ou o insucesso de uma organização, tá? Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, né, agradecer muito a equipe do IBE, pelo que eles têm nos ajudado, né, nesse processo de formação dos nossos profissionais, onde a gente realmente observa uma melhora significativa, né, às vezes de situações nas quais a gente não tinha talvez o conhecimento, o devido conhecimento, né, uniforme que pudesse atingir os nossos colaboradores. Então, eu quero parabenizar aí a todos os professores o trabalho do IBE, né, e agradecer muito aí pela oportunidade da gente colocar um pouquinho aí da nossa experiência do dia a dia, né? O Laboratório Confiança é um laboratório aí de pequeno para médio porte, um laboratório que atua na cidade de Campinas. Ao longo desses 22 anos, né,
Hoje nós temos 20 unidades de atendimento e atuamos em 7 cidades da região, né? E tudo isso se deve realmente à nossa equipe, aos nossos colaboradores, porque senão a gente não conseguiria chegar onde a gente está hoje, né? Então, a gente também aproveitar o momento para fazer um agradecimento a todos os nossos colaboradores que estão extremamente, creio que alguns aí muitos estão estudando, estão na escola à noite, né? Que a gente incentiva bastante, mas muitos aí eu tenho certeza que devem estar participando aí desse fórum. Então, que eles possam transmitir a toda a nossa equipe, né? A nossa satisfação e gratidão por tudo que eles representam e por tudo que eles têm feito por essa empresa, né? Bom, e aqui só deixar uma frasezinha aí que eu gosto bastante, né? Adquire sabedoria, pois com ela terás o entendimento, né? Eu creio que o caminho é por aí, não tem outra forma, né? Então, muito obrigado aí a todos. Nós que agradecemos, doutor Antônio. Pessoal, não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque por tanto conhecimento, tanta informação boa, nós passamos já um pouco do horário esperado, mas eu vou selecionar uma aqui, e aí depois, quem tiver no grupo, nós vamos mandar os materiais no grupo, materiais exclusivos dos palestrantes no grupo, tá? E a gente pode também, eventualmente, tirar as dúvidas. A Ângela, doutor Antônio, fez uma pergunta aqui para o senhor. Ela perguntou como foi a adesão da equipe nesse programa de educação continuada. Bom, desde o momento que nós iniciamos, né, o laboratório ele pautou já por um processo de acreditação. Então, nós implantamos desde o início do laboratório o PALC, que é um programa de acreditação de laboratórios clínicos, né? E dentro desse programa de qualidade, né, ele envolve o processo contínuo de aprendizado dos colaboradores, né? Então, assim, num primeiro momento, o pessoal tinha um pouco de desinteresse, não era uma questão assim, qualidade, porque você pegava profissionais que às vezes vinham de outros segmentos, e não tinha essa pauta dentro da instituição, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas com o processo de educação para a qualidade, né? E educação para o todo do laboratório, né? Que a gente sempre trabalhou todas as circunstâncias dentro do laboratório, isso passou a ser uma situação normal dentro da empresa. Então, nós temos hoje treinamentos, né, a nível de recepções, de técnicos de enfermagem, de toda a parte de coordenação, né? E os coordenadores também se transformam em multiplicadores, né, desse processo aí. Eu diria para você que hoje, nos dias de hoje, né, a adesão à educação continuada da empresa, ela não atinge 100%, tá? Mas ela tem, assim, altos índices de participação. Quando você tem treinamentos obrigatórios, é lógico que você vai ter o 100%, mas quando você tem um EAD, alguma coisa que você sugere, né, aí fica bastante a critério aí do próprio colaborador. Mas a gente vê bastante empenho, né, e que os profissionais se dedicam bastante aí nesse processo. Muito obrigada. E eu vou fazer só mais uma, pessoal. Desculpa a todos que eu não vou conseguir fazer todas, mas tem uma outra aqui, da Tereza. Boa noite a todos. Eu não sei quem que pode responder essa, talvez o Carlos. Como está sendo vistos os pilares ESG na saúde? Vou deixar aberto para quais dos palestrantes puder. Posso iniciar aqui, Camila, depois transmito a palavra ao Marcos e ao Fica à vontade. Antônio também. Excelente pergunta, obrigado pela colocação, um tema muito relevante, um tema importante, tema que está, diria, quente no momento, mas não é um tema novo, né? Só para balizar no tempo, o tema de ESG ele é do final da década de 80, o
87, 88, por aí, e ele veio do Banco Mundial para critérios de avaliação de fomento de fundos para clima e ambiente. Então, ele vem desde o final da década de 80, vem ganhando força ao longo do tempo. Várias instituições de diversas áreas temáticas já participam e têm iniciativas em ESG, né, em critérios de ambiente, sustentabilidade e governança. Na área da saúde, especificamente, eu vejo ainda muito espaço para a evolução desse tema, inclusive espaço para startups que possam atender com critérios de ESG em outras empresas de pequeno e médio porte. As grandes empresas conseguem, por exemplo, contratar ativos intangíveis para sequestro de carbono, crédito de carbono, negociar esses ativos no mercado financeiro, contratar e terceirizar ações no campo da agenda social para mitigar impacto social e mitigar impacto na biodiversidade, por exemplo, com redução de danos ao ambiente por resíduos produzidos na sua atividade comercial e industrial. Mas eu ainda vejo um espaço muito grande na área da saúde para as empresas de pequeno e médio porte que poderiam, porventura, receber um aporte de serviços em ESG fruto de atuação de startups na área. Então, é um campo ainda que tem um bom potencial para ser explorado. E existem grandes grupos nacionais que têm fôlego para ingressar com ações em todas as fatias, em todas as camadas do ESG, desde o campo financeiro até o campo da agenda social, com redução de danos ambientais. Mas é um campo bem interessante, com muito espaço, como eu coloquei, né? Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de fazer um complemento a essa colocação. Na operadora que eu trabalho hoje, assim, as operadoras, né, no modo geral, elas têm que se adequar a uma exigência legal da própria agência nacional, que é o processo de governança, né? Eles de certa forma, exigem ou estimulam as operadoras a implantar o processo de governança. Então, com isso, nós aproveitamos e replicamos isso aos nossos prestadores. Final do mês passado, agora, de março, então, nós fizemos o fechamento do ano de 22 e fizemos a premiação, né? Enfim, fizemos um evento onde nós utilizamos essas informações dos nossos prestadores que se adequaram às exigências, né, aos controles de governança, aos controles de produtividade, enfim, tudo que isso tem. Então, cada vez mais, né, faz parte isso do programa de qualificação da sua empresa. Quanto mais você utilizar esses indicadores, né, esses processos, você acaba tendo mais efeito e mais resultado operacional no final, né? Porque isso te dá uma linha, né, de trabalho, sempre corrigindo, né, dentro do tempo, corrigindo as distorções e colocando todos dentro dos parâmetros determinados e programados, né? Não sei se contribuir com alguma coisa, acredito que sim. Você sempre contribui, Marco. Obrigada, gente. Os feedbacks aqui, tanto no chat quanto no nosso grupo aqui de participantes, estão sendo sensacionais. Eu agradeço vocês novamente pela participação, Carlos, Marco, doutor Antônio. Foi um prazer, foi uma noite de muito conhecimento. Desculpa, pessoal, por termos passado um pouquinho do horário, mas eu acho que valeu a pena para todo mundo. Encerro aí mais um fórum, né? Nosso 5º Fórum Insights in Health. Em breve já teremos a data do próximo. A ideia é não parar nunca, trazer sempre muito conhecimento para vocês e pessoas tão importantes, né, como as que participaram aqui hoje. Quero deixar um recadinho, falar que o IBS Saúde está preparado para atender você. Nosso propósito hoje é com o sucesso da carreira
do nosso aluno, né? Seja ele uma pessoa, um aluno, seja ele uma empresa, uma instituição de saúde, uma operadora, um laboratório, um hospital. Então, esse é nosso maior desafio e nosso propósito principal. Cuidar do sucesso da carreira e da empresa de vocês. Fico aí com toda a minha equipe à disposição para atendê-los nesse pós-evento, né? Amanhã só, hoje não, vou deixar todo mundo descansar. Desejo uma excelente noite para todos, um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, Prazer é Camila, nosso, Marcelo. Carlos. Boa noite a Um todos. Da mesma abraço. forma, muito obrigado e estou à disposição para a gente conversar sempre que precisar, tá bom? Obrigada, Marco. Obrigada, doutor obrigado a Antônio. todos. Boa noite Obrigado a a todos também. todos. Muito obrigado, viu?